Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Falando em família, às vezes diante de uma tribulação ou provação, as pessoas me perguntam: pastor, o que foi que eu fiz para merecer isso? Eu respondo: não foi o que você fez, foi o que você deixou de fazer. Você deixou de investir na sua vida espiritual. Você deixou de investir em sua família. Nós precisamos entender que uma família desajustada gera filhos desajustados. Um casal desajustado gera filhos desajustados, que irão dar trabalho para os pais e também para as pessoas de bem. Por isso, invista no seu tempo de oração, de jejum, de leitura da palavra, em sua vida espiritual e na sua família. Eu vejo muitos pais preocupados em deixar bens para os filhos no mundo, mas não se preocupam em que tipo de filhos estão deixando para o mundo. Se preocupam com bens e confortos, mas não se preocupam com o caráter e com a salvação de sua família. E o que acontece nas famílias de hoje é apenas o reflexo das igrejas de hoje também, que são chamadas igrejas contemporâneas, onde se pode de tudo, onde perderam o real significado da ordem e a decência. Nós vemos a mediocridade da igreja contemporânea pelo nível de perguntas que são feitas nos debates e estudos promovidos pelas próprias igrejas de hoje. Raramente se ouve perguntas como o que a Bíblia diz a respeito de edificar a família, o que fazer para ser cheio do Espírito Santo, como ter mais intimidade com Deus, como fazer para sermos mais santos, como nos revestirmos da autoridade de Deus, como vigiar e orar. São perguntas que raramente se ouve em um plenário. As perguntas de hoje são: posso fazer uma tatuagem? Posso pôr um piercing? Posso me relacionar com um não cristão? Posso fazer sexo antes do casamento? Posso pular carnaval? Posso xingar palavrão? E por aí vai. Enquanto no céu há uma festa quando um pecador se arrepende, na igreja contemporânea há uma festa quando alguém faz uma nova tatu. Ou quando coloca um piercing. A Bíblia diz que o nosso anseio, ou maior desejo, deve ser de nos encher do Espírito Santo e de sermos parecidos com Cristo. Na igreja contemporânea, o anseio maior é por ouvir música do mundo ou namorar um incrédulo. As perguntas de hoje refletem a mediocridade espiritual da igreja contemporânea, onde muitos não buscam conhecimento bíblico e muito menos espiritual, mas um respaldo da palavra de Deus para praticar o pecado e as obras do mundo. E assim, cada vez mais, a igreja copia o mundo e fica parecida com o mundo, contrariando o que diz a palavra de Deus em Romanos 12, 2, que diz para não nos conformarmos com esse mundo, mas nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Devemos nos lembrar que Deus não é Deus de confusão. Deus não aprova o que a sua palavra condena. Deus não é contraditório. Por isso que Jesus Cristo diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que vemos hoje é exatamente uma inversão de valores morais, bíblicos e espirituais, onde o amor é confundido com complacência, onde o adultério é tolerado, onde o divórcio é apoiado e até incentivado, onde o roubo e a ganância dentro das igrejas são apoiados, motivados e até recompensados por líderes de igreja e líderes denominacionais. Tudo em nome do amor. Enquanto aqueles que buscam viver em santidade, que oram, jejum, meditam na palavra e intercedem dentro das igrejas, são desprezados e até ridicularizados. É lamentável ver que dentro da igreja a alegria de muitos cristãos não está em contemplar quantas almas ganhou para Cristo, mas em contar quantas tatuagens tem pelo corpo. É triste ver que a alegria de muitos cristãos não está em passar tempo buscando as coisas de Deus e do Espírito de Deus, mas em quanto tempo se busca em se alegrar com aquilo que entristece o coração de Deus. É lamentável ver o estado da igreja contemporânea, onde tratam Deus de qualquer jeito, chamando-o de você, como se Deus fosse qualquer um, adotando uma falsa intimidade ou um relacionamento que não tem, onde não há mais reverência, onde não há mais temor de Deus. Vivemos em tempos de trevas, onde uma geração de líderes se esqueceram do texto de Tiago 3:1, que diz: não sejam todos vós líderes, porque aqueles que ensinam receberão mais duro juízo. Onde se esqueceram até mesmo das palavras do próprio Jesus, que diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Nós vamos prestar contas.
Temos que nos lembrar do texto de Colossenses 3:8, que diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Vivemos tempos terríveis, tempos que são retratados em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, que diz: saibam disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste desse também. Que nessa geração nós possamos ser aqueles que realmente fazem a diferença, que sejamos íntegros perante os homens e perante Deus. Quem pratica essas coisas que se refere aos versículos que li, não pode ser considerado um testemunho de Cristo. Ainda que todos nós tenhamos falhas, tais coisas não podem ser praticadas, porque nós precisamos e devemos ser exemplos para aqueles que não conhecem o Senhor. Além do que, aqueles que não conseguem controlar a própria língua e suas ações, sofrem as consequências do seu próprio modo de agir. Que possamos nos lembrar das palavras ditas por Jesus: toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Que tipo de fruto você tem produzido? Reflita nisso, seja íntegro e mantenha viva a esperança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e abençoe também a sua família. Um grande abraço. Fiquem com Deus.